Mateus, capítulo de número 7, a partir do verso 13, vamos até o verso 29. Por gentileza, mantenha aí a sua Bíblia, o seu aplicativo aberto, que nós vamos caminhar nesse texto ao longo da nossa exposição. Mateus 7, de 13 a 29. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Oremos mais uma vez. Querido Deus, fale, Deus, conosco, aos nossos corações, através aqui da Tua palavra, que o Senhor nos oriente, nos instrua, conforme o Teu querer, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se tem uma coisa que nós fazemos todos os dias, são escolhas. Escolhemos a roupa, o que vamos vestir, escolhemos o caminho que vamos ali pegar para o trabalho, para a faculdade, escolhemos o que comer, enfim, escolhas rotineiras. Mas existem certas escolhas que vão muito além dessas simples escolhas nossas do dia a dia. São escolhas que, na verdade, elas agora vão reverberar por toda a eternidade. E é justamente, queridos, sobre essas decisões, sobre essas escolhas que Jesus, então, aqui prega nessa parte final do Sermão do Monte, em Mateus 7, de 13 a 29, que lemos. Ao longo desse sermão, Jesus deixa claro que há somente dois caminhos a serem percorridos: o caminho do Senhor ou o caminho proposto pelo mundo. Jesus trabalhou ao longo aqui da sua pregação diversos temas que são muito importantes, então, para a vida espiritual do crente. E agora, encerrando o seu sermão, ele então agora nos apresenta os caminhos. Mas não é só isso. Ele também nos desafia a tomarmos a decisão, a escolha correta. Ele deseja que os seus discípulos façam a escolha correta, que é seguir então os seus caminhos e não os seus próprios caminhos. O texto que lemos, então, nos apresenta pelo menos 3 áreas diferentes em que nós, crentes em Cristo Jesus, precisamos decidir. A primeira escolha é quanto à direção das nossas vidas. A segunda escolha é quanto às influências que nós temos recebido, e a terceira escolha se dá com relação aos fundamentos que temos estabelecido. Jesus destaca a diferença que há entre o que as coisas parecem ser e o que elas realmente são. O caminho largo, os falsos mestres e o imediatismo
São escolhas que, em um primeiro momento, são atrativas, são sedutoras e aparentam ser aquilo que não são de fato. Justamente por isso que Cristo, então, nos adverte que o reino de Deus, na verdade, tem princípios muito diferentes daqueles do mundo. A primeira parte do nosso texto, então, vai trabalhar a questão da escolha que o crente tem com relação ao caminho a percorrer. Versos 13 e 14 vão nos contar isso. Veja comigo, por gentileza. Diz o nosso texto: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, é apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Precisamos aqui então imaginar, queridos, dois caminhos, duas estradas. O primeiro é um caminho espaçoso, a sua porta é uma porta larga, e esse caminho ele consegue sim acomodar nele muitas pessoas, e todas ali se sentem confortáveis e até mesmo alegres nele. Porém, apesar de ser esse caminho tão confortável de se percorrer, o seu destino levará à destruição. Já o outro caminho apresentado aqui é um caminho apertado. A porta que dá acesso a esse caminho é uma porta estreita. É um caminho mais restrito e são, na verdade, poucos os que se encontram nele. Mas esse caminho, queridos, é justamente o caminho que conduz à vida, sinônimo aqui no nosso texto para reino. Repare então que o caminho de Deus não é um caminho espaçoso, mas limitado. Vida de oração, queridos, não é fácil. Uma vida de justiça, de retidão, não é fácil. Desenvolvermos atitudes centradas na pessoa, na obra de Cristo, não é nada fácil. Na verdade, tudo isso, queridos, nos é impossível se não fosse a graça de Deus. São atitudes estranhas à nossa natureza pecaminosa, e esse realinhamento, essa correção do que é certo, é uma parte muito clara de agora uma conversão genuína. E assim, não há espaço para a inclusão de ídolos na minha vida, seja um ídolo externo como bens, pessoas, poder, ou mesmo um ídolo interno do coração, da minha própria pessoa. Quando Deus é o centro, queridos, o centro dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, do nosso coração, a vida, ela passa a ser uma vida mais alegre, na verdade, uma vida até mais fascinante. E apesar disso, Jesus nos afirma que esse caminho é ainda um caminho restrito. Quanto maior for, queridos, a hesitação da pessoa que busca ingressar nesse caminho, mais estreito ele parecerá. Agora, quanto maior for o entusiasmo, a alegria em seguir por esse caminho, independentemente do preço que se paga por segui-lo, mais libertador o caminho de Cristo parecerá. Além disso, nesses versos 13 e 14, nós vemos que não se pode descobrir o caminho de Deus recorrendo à opinião da maioria, porque é justamente no caminho largo que essa maioria se encontra. O povo de Deus, historicamente, sempre foi um remanescente, uma minoria no mundo, e a porta que conduz à vida, ela é estreita. O caminho é um caminho penoso. O caminho espaçoso, ele permite que se ande nele até mesmo com bagagens, malas cheias de pecado, de impurezas, desejos ali ocultos, perversos, imundos. Mas se tomarmos o caminho estreito, teremos que abrir mão de todas essas malas. Na verdade, seguir pelo caminho estreito implica não só em não ir com a maioria, como também não agradar essa maioria. A maioria andará sim pelo caminho largo, enquanto que o caminho estreito
parecerá, na verdade, até mais solitária. Esse é um princípio, então, trabalhado não só aqui, queridos, mas ao longo de todo o Sermão do Monte, aqui por Cristo Jesus, de que o verdadeiro discípulo de Cristo não forma os seus valores segundo os princípios do mundo, segundo os princípios da maioria, os princípios que estão aí na moda, mas são aqueles que buscam a aprovação de Deus em tudo que fazem. Josué 24:15 nos fala: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse mesmo desafio, queridos, que fez Josué a Israel, nos chega hoje também. Há dois caminhos: o caminho da idolatria, do orgulho, do eu, e o caminho do Senhor. Um caminho estreito, nada fácil, contracultural, mas extremamente recompensador. E interessante pontuarmos que o caminho largo, ele leva à destruição, e o estreito à vida, ou seja, não é o caminho um fim em si mesmo, mas o seu destino que terá então de fato esse fim eterno. Muitos vão trilhar o caminho largo, mas a todo momento, seguindo por esse caminho largo, se lhes for apresentado o final desse caminho, eles vão dizer que não, que é isso? Não, eu não sou pior do que essas pessoas que estão por aí afora, que é isso? Deus não vai permitir. Pessoas, queridos, que caminham para a perdição, mas que a todo tempo se justificam, a ponto de até mesmo acreditarem nessas desculpas esfarrapadas e, claro, não mudam de vida, não buscam colocar Cristo no centro das suas decisões, dos seus pensamentos, da sua vida. Somente o caminho estreito levará à vida. Jesus insiste nisso aqui. Somente o caminho estreito trará no final a consumação no reino de Deus. Só se entra na vida eterna com Cristo, aquele que se submete ao seu reino, que é salvo unicamente por sua graça, mediante a fé. Quem estiver fora disso, caminhará para a destruição. E a segunda escolha, queridos, que o nosso texto coloca agora, são quanto às influências. Versos 15 a 20, veja comigo por gentileza. Diz aqui o nosso texto: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Queridos, uma das formas com que Satanás busca atingir a vida do crente é se utilizando aqui de mais influências, ou seja, influências danosas para a vida espiritual do cristão. E aqui Jesus ele nos mostra que há aqueles que se passam por profetas verdadeiros, mas que na verdade são falsos. O profeta é aquele mensageiro de outra pessoa, e os falsos profetas são então aqueles que alegam falar da parte de Deus. Justamente por isso, eles são aceitos, eles são ouvidos, eles são lidos. John Wesley coloca que os falsos profetas, eles são aqueles que ensinam um falso caminho para o céu. São justamente, queridos, aqueles mensageiros do caminho largo. Seu ensino será, sem dúvida, muito confortável para a maioria. Quem anuncia um caminho largo, amplo para o cristão, não anuncia o Evangelho.
Cristo nunca nos disse que seria fácil aqui na terra caminharmos ao seu lado. Pelo contrário, João 16:33 nos diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se houve alguém, queridos, que sofreu, que passou por dores, aflições, que foi tentado das mais variadas formas, foi Cristo Jesus. Tentado e não pecou, humilhado, mas não se desviou do seu propósito. Por isso, o nosso texto nos ajuda então a identificar esses falsos profetas. Primeiro, verso 15, nós observamos a sua atitude perante o povo de Deus. Ele, apesar de parecerem ali como ovelhas, são verdadeiros lobos. Devoram o rebanho, têm prazer em destruir o rebanho, não dão a sua vida em favor da ovelha como o bom pastor faz, mas ao contrário, se utilizam da ovelha para servir aos seus próprios interesses. E além disso, nós identificamos esses falsos profetas, como diz o verso 16, pelos frutos desses ensinos. No seu caráter, na sua vida, podemos observar semelhanças dele com a pessoa de Cristo. Aqueles que por ele são ensinados, buscam também refletir a face de Cristo. E em terceiro lugar, podemos identificar o falso profeta pelas suas prioridades. Versos 22 e 23 vão nos falar isso. Nos últimos dias, eles dirão a Cristo que profetizaram, que fizeram isso ou aquilo em seu nome, mas Cristo não os conhece. Por quê? Porque, na verdade, a sua prioridade nunca foi a pessoa de Cristo. Não foi exaltar Cristo através da sua vida, mas sempre se colocam acima, maiores, superiores, até mesmo que Cristo. Muito cuidado, queridos, com aqueles que são mais interessados nas dádivas do que na graça. Ou seja, que desejam mais as coisas, os bens, do que a graça maravilhosa de Cristo, que já nos libertou, que já nos alcançou, que nos salvou. Escolher as influências certas em nossa vida passa por desenvolvermos então uma cosmovisão, uma visão de mundo cristocêntrica, onde Cristo é o centro, a prioridade, as lentes com que nós então observamos o mundo à nossa volta. E assim, a partir dessas lentes maravilhosas, filtrar as boas e más influências. E a terceira parte, queridos, do nosso texto, vai nos falar sobre a escolha dos fundamentos, versos 24 a 27. Veja comigo, por gentileza. Diz o texto: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Imaginemos então, queridos, essas duas casas. Aparentemente elas são ali muito semelhantes. Em um primeiro momento, não conseguimos, na verdade, até enxergar diferença ali entre elas. Elas são bonitas, são limpas, porém, o alicerce de uma está firmado ali num leito rochoso, e já a outra está em uma base nada sólida, que é a areia. Somente uma tempestade, então, pode nos mostrar a diferença entre elas. Essa metáfora aqui do alicerce, do fundamento, ela é utilizada também ao longo das Escrituras. Por exemplo, 2 Timóteo 2,19, nós lemos: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem.
Essa passagem ela nos fala que o conhecimento que o povo de Deus tem dele é o fundamento divino que dá agora segurança ao povo. De modo geral, queridos, o próprio Jesus é o fundamento, a nossa base segura. Isaías 28:16 nos diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. Profetizado então aqui, queridos, no Antigo Testamento, vemos claramente Jesus no Novo Testamento, chegando então para ser o alicerce de segurança do seu povo. Pedro vai afirmar em Atos 4, 11 e 12, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, a própria pessoa de Cristo, a sua missão, então é esse único fundamento. Mas aqui, especificamente, no nosso texto, não é a ele, Jesus, que se refere à questão do alicerce. Veja que, na verdade, o foco aqui não está exatamente nos fundamentos escolhidos, rocha ou areia, mas nos dois construtores e também nos seus projetos. No homem que constrói sua casa sobre ali um fundamento instável, ele então agora é comparado à pessoa que ouve as palavras de Jesus, mas não as põe em prática. Já o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, então ele é comparado à pessoa que não só ouve as palavras de Cristo, mas que também as pratica. A diferença entre essas duas casas é justamente a questão da obediência e desobediência. Essa ilustração de Jesus, ela nos leva então para o dia do julgamento final. Conforme vimos, não é o que pensamos de nós, ou mesmo o que os outros pensam de nós que importa, mas sim aquilo que Deus pensa de nós. E como nos preparamos para esse dia? Fazendo a vontade de Deus. Jesus então utiliza nessa parte do texto 2 vezes a expressão que ouve essas minhas palavras. É preciso, queridos, ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Não se deve apenas ouvir, estudar essa palavra, mas ouvir deve então nos levar à ação. E é isso que significa então construir essa casa na rocha. É, portanto, a obediência à palavra de Deus, o alicerce aqui nessa parábola. Ambos os construtores fizeram um bonito trabalho externo, porém, quando veio a tempestade, ou seja, o julgamento, uma delas não resistiu. No texto correlato que encontramos lá em Lucas 6, no verso 48, nós lemos que o homem, ele cavou e abriu uma profunda vala, alicerçando sua casa numa fundação sólida. Uma vida vivida, queridos, debaixo de uma falsa fé, só vai durar até aquele dia, o dia do julgamento. Algumas vezes até antes disso, nas provações, pode ser que essa pessoa que antes declarou até ter fé em Cristo, acabe agora por negá-lo, porque a vida está muito difícil, porque são muitas as lutas que eu tenho enfrentado. Aqueles que creram, queridos, em Cristo, e provaram a sua fé pela obediência, não terão nada a temer, pois a sua casa agora sim está alicerçada na rocha e resistirá. Mas os que dizem crer em Cristo e não obedecem, não praticam a sua palavra, a sua vontade, serão condenados. Chegando então, queridos, na nossa conclusão, a pergunta que então nós fazemos é: como então saber se a minha casa, se a minha vida está então alicerçada na palavra, na obediência à palavra de Deus? Os 2 caminhos que vimos no início indicam que nós devemos examinar a nossa vida, examinar as nossas escolhas,
Precisamos analisar se de fato a nossa vida mudou, se a partir de nossa conversão a alegria agora ela entrou no nosso coração, ou se foi, por exemplo, a culpa, o peso de agora abrir mão de certas coisas. Nossa vida tem produzido bons frutos, frutos de piedade. A verdadeira fé em Cristo resistirá não apenas às tempestades da vida, mas até mesmo ao dia do juízo final. E aí os versos 28 e 29 nos falam que quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Esse sermão, queridos, deixou a todos maravilhados, porque Jesus falava com autoridade divina. Ouça as palavras de Cristo, e não apenas ouça, mas pratique essas palavras. Leve a sério esse sermão, um sermão tão belo, mas que fala sim de juízo, que fala de condenação. Esses ouvintes ficaram maravilhados ali com aquele ensino. E você, tem se maravilhado com a palavra de Deus também? Tem se maravilhado com a pessoa de Cristo? Que Deus, em sua misericórdia, permita que jamais deixemos de nos maravilhar em sua palavra. Que nesse Natal seja Cristo a reinar na sua vida. Amém, queridos? Vamos orar. Você vai ter aí 1 minutinho de oração silenciosa, para de fato colocar para o Senhor aquilo que verdadeiramente você tem vivido. Tantas escolhas, tantas influências, o nosso dia a dia, a nossa rotina, por vezes se agiganta na nossa frente, de maneira que vamos deixando de lado a palavra do Senhor. Por vezes deixamos de orar, e ouvimos essa manhã também sobre essa importância. E a nossa comunhão com o Senhor vai se esvaindo. E você sabe como você tem passado a sua espiritualidade nesse ano, nesse fim de ano. E aqui você tem essa oportunidade de colocar o seu coração na presença do Senhor e falar: Senhor, aumente a minha fé. Senhor, que eu me maravilhe com a Tua palavra, que ela verdadeiramente encha o meu coração, de maneira que eu me deleite nela, que eu me alegre pela Tua salvação, que estar no meio do Teu povo, fazer parte da Tua igreja, seja para mim um prazer, uma alegria, como o salmista também coloca. Enfim, Senhor, aproveite essa oportunidade, coloque isso perante o Senhor. Bondoso Deus, somos o Teu povo, um povo que também peca, que erra, um povo, Deus, que por vezes se deixa levar por tantas e tantas questões do nosso dia a dia e vai deixando de lado a Sua palavra, a oração, a vida comunitária. Ó Deus, obrigado por essa palavra de Cristo. Obrigado, Deus, porque a Tua graça nos alcançou e hoje, Deus, caminhamos alegremente
nesse caminho estreito, apesar das lutas, das dificuldades, apesar de sabermos que não é o caminho mais fácil, não é o caminho da maioria. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é para nós regra de fé e prática, e precisamos, Deus, carecemos desses ensinos. E não só, Deus, sejamos ouvintes, mas principalmente praticantes dessa palavra. Ó Deus, ser com cada querido, querida teu e tua aqui, que de forma sincera, humilhada, se coloca na tua presença, rogando que verdadeiramente o Senhor venha e faça brotar, Deus, nos corações esse desejo ardente de te buscar, de te servir, de te louvar, de te glorificar, de te adorar, de te bendizer, de exaltar o teu nome na nossa vida, no nosso dia a dia, Deus. Sê conosco, Pai, nessa semana, nas reuniões que teremos, Deus, principalmente alusivas ao Natal, que sejamos luz nesses lugares, nesses ambientes, que por vezes estaremos com pessoas que ainda não te conhecem. Ó Deus, usa-nos também como teus agentes, como verdadeiros cristãos, Deus, nesses lugares. E que anunciemos dessa alegria, daquilo que o nosso coração está cheio, que é o teu amor. Sê com a tua igreja, Deus, nossa oração em Cristo Jesus. Amém.